A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos aqui gravando mais um vídeo, fazendo mais um registro hoje, aqui de frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Prata, onde a mesma se encontra com as portas fechadas devido às determinações governamentais aqui do Estado, onde tem proibido as igrejas de abrir através de decreto e também proibido de qualquer aglomeração fazer algum culto religioso, seja até com distanciamento social. Está sendo proibido de os irmãos expressarem a sua fé, de se alegrarem no Senhor e de desfrutarem da sua liberdade religiosa, conforme está escrito na nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna. Mas, deixando para trás essas coisas, estamos aqui para ministrar uma palavra, para falar algo de Deus ao teu coração, para você se animar, para você receber da parte do Senhor. Porque embora muitos tenham querido colocar uma mordaça na nossa boca, mas o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Vamos ler aqui, conforme o livro de Jó, capítulo de número 42. Nós estaremos lendo aqui os versículos 1 e 2 da palavra do Senhor. Depois estaremos lendo outro texto, conforme Isaías. Nós vamos ler logo o texto conforme Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos ler agora o outro texto, também consoante, em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, nós estaremos lendo apenas um versículo, o versículo 27, onde fala da soberania do Senhor. Capítulo 14 de Isaías e o versículo 27, que nos diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Nós sabemos que o nosso Deus, o Senhor, Ele é soberano. Ele está acima dos homens, acima das autoridades. Toda autoridade é constituída por Ele, mas a mão do Senhor está mais alta e os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos. Estamos vendo aqui dois textos em consonância onde falam da soberania do Senhor. E eu quero falar sobre isto nessa nossa gravação, nesse nosso vídeo, onde estaremos ministrando a soberania de Deus. Sabemos que o Senhor é poderoso e no decorrer da história, nós vemos a Bíblia Sagrada tratar de muitas coisas referentes à mão do Senhor Todo-Poderoso, que ela não está encolhida, que ela é poderosa para socorrer, para dar livramento ao seu povo. Não é diferente nos dias de hoje. O que Deus decidiu está decidido. Que os homens queiram, quer ou não, a palavra do Senhor ela se cumprirá. Nós estamos vivendo o princípio das dores, o princípio do fim, onde a Bíblia nos fala claramente ao nosso coração que Jesus está às portas. Mas enquanto o Senhor Jesus ainda não vier buscar a sua igreja, nós estamos vivendo aqui os últimos momentos na terra. E eu quero te dizer que o Senhor aquilo que o Senhor tem determinado para com a tua vida vai acontecer. Não tem borracha do inferno, não tem homem que se atravesse, não tem coisa nenhuma que impeça a mão do Senhor de te dar a vitória, de te visitar.
de te confirmar para com aquilo que o qual o próprio Senhor tem sonhado para a tua vida. Nós vemos aqui a história de um homem muito paciente na Bíblia, de um homem que estava buscando ao Senhor, todos os dias ele orava, e a Bíblia nos diz que Deus, o próprio Senhor, dá testemunho de Jó, que era um homem reto, fiel, temente ao Senhor, e que Deus tinha o abençoado muito. E ele era um servo de Deus próspero, e o Senhor o tinha abençoado de uma tal maneira que não existia outro homem naquela terra conforme Jó. Em nada, nada dos seus aspectos, em nada nas suas qualidades, em nada naquilo que o Senhor tinha disposto para o servo seu desfrutar, que era Jó. E Jó desfrutava de riqueza, desfrutava de coisas boas, desfrutava da bênção de Deus, desfrutava daquilo que o Senhor tinha de melhor para com ele, porque a Bíblia Sagrada nos diz nos dias de hoje: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor é para quem obedece, o melhor é para quem está firme na presença do Senhor. O melhor é para aquele que se humilha e está disposto a continuar se humilhando. Não importa qual seja a circunstância, não importando circunstâncias, nem quem se levantou, nem quem está fazendo o decreto e nem quem deixa de fazer. Mas o que Deus tem reservado para você é seu e vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Nós vemos a Bíblia Sagrada, uma situação onde Moisés estava num aperto muito grande. Estava tirando o povo da servidão, tirando o povo da mão de Faraó, e aquela circunstância era muito adversa no Egito. Era uma circunstância difícil, até que eles saíram de lá por mão forte do Senhor, e chegou um momento onde parecia que estava travado e não ia mais para frente, não tinha mais como sair, não tinha mais como aquele povo ir mais 1 centímetro adiante, porque na frente dele estava o mar e atrás estavam os soldados de Faraó, que vinham em busca de destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus, na sua soberania, mandou Moisés tocar com a sua vara no mar. Deus usa você com o que Ele tem, Deus é poderoso para te abençoar, e eu quero te dizer nesta tarde de hoje, nessa tarde de quinta-feira, hoje 1º de abril, que o Senhor é poderoso para usar você com aquilo que Ele tem lhe dado. Não precisa você invejar ninguém, não precisa querer copiar ninguém, porque se Deus quisesse 2 da mesma pessoa, Ele tinha feito. E até mesmo embriões que são gêmeos não são a mesma pessoa. Cada gêmeo, cada um tem sua singularidade, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, tem todas as suas características distintas e diferentes, embora sendo filhos dos mesmos pais e mesmas mães. Não vemos Deus tratar ninguém como cópia. Deus te trata como você é e vai te usar com aquilo que você tem. O Senhor é poderoso para isto. E a Bíblia nos conta, retomando aqui a história, que conforme Moisés toca no mar, o mar se abriu. A soberania de Deus se mostrou mais uma vez e paredes de águas foram feitas. Porque nós estamos vendo uma parede aqui na nossa retaguarda. É uma parede feita por tijolos, revestida por cerâmica, coisa que o homem sabe fazer. Mas parede de água só o Senhor é capaz de fazer. E o Senhor fez este grande livramento ao povo de Israel, ao seu povo, porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia vai nos relatar também que no tempo de Faraó foi baixada uma lei, ou foi baixado um decreto, nós podemos dizer assim, que conforme o povo de Israel nascia, era para as parteiras matarem as crianças do sexo masculino. Foi dada essa ordem, foi baixado esse decreto, e a Bíblia nos diz que conforme aquelas parteiras temeram a Deus e não temeram aos homens,
não temeram a homem nenhum, porque Deus é soberano. E conforme foi lhe dada aquela ordem para que matassem os meninos, aquelas parteiras fizeram o contrário, temeram a Deus e não mataram as crianças do sexo masculino. Até que dali nasce Moisés, o libertador para aquela nação. E da mesma forma, como hoje, em vários tempos de dificuldade, em vários tempos de portas fechadas, de momentos ruins, de coisas difíceis, o Senhor ainda tem escape, ainda tem restauração, ainda tem poder e é poderoso o suficiente para te livrar de toda e qualquer mordaça, de toda e qualquer situação adversa. Porque na Bíblia, em todos os momentos onde alguém se restringia a não obedecer a Deus, o Senhor fez com que aquelas pessoas pagassem o seu preço. O Senhor mostrou sua mão poderosa. Herodes também quis matar os meninos, as crianças de 2 anos abaixo, porque temia o reinado do Senhor Jesus Cristo. E não entendia ele nem compreendia que o reino do Senhor Jesus era celestial. Fez conforme aquele decreto, imitando a Faraó, querendo matar as crianças com medo do reino de Deus, mas a Bíblia nos diz que o reino dos céus é tomado à força. E também nos diz que aos pequeninos Deus deu o poder do reino ser lhes conhecer o poder do reino de Deus, de ser conhecido a gente humilde, porque a Bíblia nos aponta que não teríamos muitos doutores, muitas pessoas cultas ao nosso redor, mas é de gente simples que o reino do Senhor é feito, e a Bíblia nos aponta que a rede é lançada, e quando ela vem, ela traz todo tipo de sorte de peixe e algumas coisas outras que não são peixes, e é feito a seletiva e permanece na presença do Senhor todo aquele que persevera. Da mesma forma como estamos nos dias de hoje, é necessário a igreja permanecer, é necessário a igreja perseverar, é necessário a igreja orar, porque em todo momento de aperto, Deus abriu uma porta para o seu povo passar. Isso nos faz lembrar também a história de Paulo e Silas, quando estavam ali encarcerados, estavam ali presos por estarem pregando a palavra do Senhor, por estarem ministrando as sagradas letras que levam o homem à salvação, e foram presos. Alguém se incomodou, alguém estava perturbado, porque aquele povo estava ali buscando a sua própria salvação. Aqueles homens estavam alvoroçando aquela terra, aquela cidade, aquela época, porque estavam pregando que só existia salvação em Jesus. E conforme as autoridades daquele tempo se incomodaram, queriam parar a pregação do Evangelho a todo custo e prenderam aqueles homens, mas a Bíblia nos aponta que conforme a meia-noite eles oravam e cantavam, houve um terremoto naquele lugar, onde foram rompidos os alicerces daquela prisão e muitos presos foram embora, muitos foram soltos, muitos foram libertos, e caído em desespero, o carcereiro daquela ocasião, daquele cárcere, ele queria tirar a sua própria vida, porque os presos tinham ido embora. Mas até ali, naquele momento de aprisionamento do povo do Senhor, Deus tinha um escape para aquele carcereiro também, aonde ele puxou a espada querendo dar cabo da sua própria vida, e o apóstolo Paulo disse: não faças tal coisa, mas crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E Deus tem formado esse exército hoje, tem levantado hoje um exército, uma multidão de pessoas muito grande em torno do mundo para continuar pregando e ministrando esta palavra, porque não tem barreira, não tem encarceramento,
não tem ordem e não tem nada que venha impedir a igreja de fazer o papel cuja qual ainda está na terra para fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. E Deus vai te usar com aquilo que você tem. E muitas vidas vão ser alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Agora não é tempo de se acomodar, não é tempo de se deixar levar, porque está aí esse decreto, estão aí outras ordens que não vieram do trono dos céus, mas a Bíblia nos aponta que é tempo da igreja permanecer, que é tempo de alçar a sua voz, de se manifestar e dizer que o Senhor continua salvando, continua curando, continua libertando, quer os templos estejam abertos ou fechados. Esta palavra vai ultrapassar todo tipo de barreira e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Não importa o tempo, porque aquilo que o Senhor determinou não vai ser recolhido, não vai tornar atrás, seja pelo motivo que for, mas o Senhor vai fazer conforme a sua palavra, como o servo Jó já testemunhou. Embora tivesse passado muitas adversidades, tivesse passado por muitos problemas, estivesse passado por muitas perdas e muitas dores, no final, quando Deus falou com ele, ele entendeu que eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aqui na Escritura Sagrada e para os dias de hoje não vai ser diferente. Continue orando, continue buscando ao Senhor, continue fazendo conforme aquilo que o Senhor tem determinado, que tu vais viver o que Deus tem para tu viver. Deus vai fazer o que tem para ser feito na tua vida. Não tem impedimento e não tem barreira, mas tão somente seja forte, seja corajoso. Não te mandei eu? Então esforce-te e tem muito bom ânimo para fazer conforme tudo quanto o Senhor te ordena. Medita nesta palavra de dia e de noite, para tu ser fortalecido, para tu ser revigorado. E o que é de Deus fazer, Ele vai fazer. Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha, e o Senhor vai fazer a dele, porque é do Senhor mesmo que vem o nosso socorro. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E quando Ele fizer, nós temos que louvar e engrandecer ao nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus do impossível. E só o Senhor pode realizar esses grandes feitos de libertação. Seja quem for, não pode resistir à mão poderosa do Senhor nosso Deus. Nós estamos hoje vivendo aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Romanos, que nós enfrentamos a morte todos os dias. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai fazendo o teu culto doméstico, porque na tua casa quem manda é você. Não tem autoridade que te impeça de você fazer seu culto doméstico, de você exaltar ao Senhor, de você engrandecer ao seu Deus. E manda glória para cima, que Deus vai mandar glória para baixo. E nós sabemos que o Senhor é fiel. E eu já encerrando, mas me lembrei aqui de uma palavra. O Senhor trouxe aqui à nossa mente, e eu vou ler, ela se encontra em Lucas, no capítulo 18, e no versículo, a partir do capítulo 18, alguns versículos. Como dizia o servo de Deus, Billy Graham, o homem que ganhou mais de 2 milhões de almas para Jesus,
dizia que a Bíblia era mais atual ou é mais atual do que o dia de amanhã, e nós vemos aqui no capítulo 18 de Lucas, nesta mensagem, a palavra do Senhor mais atual do que o jornal que circulará no dia de amanhã. Diz assim a partir do versículo 1, a parábola do juiz iníquo. Nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, porém, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como está a tua fé hoje? Como está a tua fé agora? Como está a tua fé neste momento? Estás crendo que o Senhor é poderoso para visitar a tua causa? Ou tu estás crendo que tu vai perecer, que tem que esperar aí a morte chegar na tua casa, que tem que se enfiar debaixo da cama e esperar a morte vir te tragar? A Bíblia diz: ó morte, onde está teu aguilhão? Porque tragada foi a morte na vitória do Senhor, na vitória do que persevera, na vitória daquele que é fiel. A morte foi tragada nesta vitória, porque nós sabemos que não cai uma folha do céu sem que seja permitido a autorização de Deus, sem que seja autorizada por Deus. Não cai uma folha sequer de um pé de planta se o Senhor não autorizar. Da mesma forma, só quem dá e quem tira a vida é o Senhor, que é poderoso tanto para dar como para tirar a vida, e não somente fazer isto, mas a Bíblia nos recomenda a temer ao Senhor, que é poderoso não somente para dar ou tirar a vida, como também fazer a alma perecer no inferno. Então temamos a este Deus e creiamos que dias melhores virão, que o Senhor vai nos libertar, que coisas melhores hão de acontecer. Tenha esperança, espere no Senhor, porque desde a antiguidade com os olhos não se viu e nem com os ouvidos se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espere na soberania de Deus. Eu não sei como vai acontecer o livramento, mas eu sei que vai acontecer, porque Deus é soberano e não tem homem algum que se possa atravessar diante da sua vontade. Não tem homem algum, porque Herodes também pensava ser um grande maioral, pensava que estava acima do bem e do mal, pensava que estava acima do Senhor. Não deu glória a Deus e foi comido por bichos. A palavra do Senhor é muito clara com relação a isso. Embora hoje que a autoridade ou as autoridades queiram ou não nos dá o nosso direito, o Senhor está acima deles e é poderoso para romper conforme qualquer barreira e qualquer coisa que se levantar. Assim a igreja vem continuando e persistindo nesses anos. Há muitos anos que a igreja do Senhor, ela não pode ser tocada. E quem tocar nela vai se ver com o dono dela. Porque a Bíblia nos diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude.
Assim deixo esse vídeo, deixo essa mensagem para você continuar, para você crer, para você estar atento e esperto, conforme as artimanhas que o diabo tem lançado para querer calar a igreja, para querer calar o povo de Deus, mas está repreendido e vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Assim, portanto, tenha muito cuidado e muita observação nessas medidas autoritárias. Olhe quem está fazendo isso, porque tem muita gente esquecido também que crente vota, que crente tem o poder de decidir também conforme a necessidade, o dia e o momento. Um governante que está ou não alinhado com os parâmetros que Deus deseja. Portanto, se lembre disso, autoridade, que crente também vota, e nós somos um exército que estamos afiados para fazer conforme o Senhor quiser. E que Deus te abençoe, e eu vou orar encerrando este vídeo em nome de Jesus. Altíssimo Deus, nós te louvamos, Pai amado, neste momento, porque teu é todo o poder, tua é a glória, Pai, e tudo permanece e existe ou se acaba segundo a tua voz, segundo a tua vontade, segundo o teu poder, Pai querido. Nesta hora, venha quebrando todos os laços que existem na nossa nação, que tem querido amordaçar a tua igreja, que tem querido calar a voz do teu evangelho. Em nome de Jesus, lança por terra, Pai querido, e venha fazendo, Pai querido, aquilo que nós não podemos fazer. Venha fazendo justiça, Pai Santo, porque tem muita gente que se esquece que tu és justiça também. Muita gente fica pensando que tu só és amor, mas tu és justiça também, e que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Em nome de Jesus, visita, Pai Santo, a nossa nação, visita o nosso estado, visita o nosso município e venha lançando por terra toda a artimanha do diabo, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos a vitória e o poder, porque tudo pertence a ti, nós somos teus e tu é a glória. E assim eu te agradeço, Pai, por mais esta gravação, em nome de Jesus. Onde este vídeo alcançar, que tu possa vir incendiando corações a não se conformar com esta situação, mas que tu venha levantando cada vez mais o teu povo e a tua obra venha continuar em nome de Jesus, porque muitas pessoas ainda faltam conhecer ao Senhor Jesus, onde tu falaste ao apóstolo Paulo, fala e não te cala, porque tenho muita gente ainda nesta cidade, e o teu desejo é de salvar. Assim continua, Deus, em nome de Jesus, operando, nos livrando de toda força do mal, em nome do Senhor Jesus, e abençoando o teu povo, abençoando os teus servos, em nome de Jesus. Onde estiver um servo teu, seja renovado, seja agraciado, em nome de Jesus. E assim, Deus, nós tributamos a ti a vitória, crendo no teu poder e na tua graça, no nome de Jesus. Amém.